Ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ana. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Fernando. O que me traz aqui hoje é o julgamento da última quinta-feira do STF e sua repercussão. Vamos lá. A suspeição de Moro. Ainda repercute, tanto na imprensa quanto no meio jurídico, o julgamento da última quinta-feira no pleno do STF. Do que já foi dito sobre a suspeição do ex-juiz Moro e atual mega empresário na condução dos processos que envolviam o ex-presidente Lula, muito foi achismo de quem não se ateve aos meandros do processo, que de certa forma até entendo pela dificuldade de compreender o que diz a legislação. Há também aqueles que opinam apenas para detratar o Supremo, geralmente com comentários burros. Para sanar de vez as dúvidas e passar a informação correta, vou explicar o que aconteceu neste processo na última quinta-feira. A defesa do ex-presidente Lula requereu a suspeição do juiz Moro como juiz do caso e sua incompetência em 2 recursos dirigidos ao STF. O relator do caso é o ministro Fachin. Estes julgamentos são feitos na segunda turma do tribunal. É assim para dar maior agilidade nos processos que tramitam na corte. São 2 turmas compostas por 5 ministros cada. O presidente não participa de nenhuma delas. Pois bem, o ministro Fachin julgou primeiro o recurso de incompetência de Moro, com 3 anos de atraso. Entendeu ele que os processos de Lula não deveriam ser apreciados na 13ª Vara Federal de Curitiba, devem ser remetidos para Brasília. Entendia ele que, uma vez declarada a incompetência do juízo, não faria sentido dar continuidade no outro recurso que tratava sobre a suspeição do Moro. Acontece que a turma, em decisão por maioria, não aceitou essa posição e acatou o pedido de suspeição, vencendo por 3-2. Por que então a turma não concordou com Fachin? Simples, porque determina a legislação processual penal que a arguição de suspeição se sobrepõe a qualquer outra. A suspeição, do ponto de vista legal, macula todos os atos do magistrado, põe em dúvida o princípio primordial que se espera de qualquer juiz e que representa um dos pilares de uma democracia, a imparcialidade do juiz. E pelas inúmeras evidências provadas nos autos do processo do ex-presidente, estas sobram. Tentando salvar a Lava Jato e vendo que não iria modificar o quadro já desenhado na segunda turma, Fachin, sem previsão no regimento interno do STF, resolve levar ao pleno justamente a possibilidade de tentar reverter a suspeição no pleno do tribunal. Foi justamente o que ocorreu na última quinta-feira. Sem nenhum amparo legal ou regimental, o STF teve que passar pelo constrangimento de se tentar mudar o que já havia sido decidido na segunda turma, a suspeição do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Uma vez o processo julgado em uma das turmas, não há previsão legal que o mesmo seja novamente apreciado no pleno. Mas como vivemos tempos absurdos e tudo se justifica para salvar aquilo que desgraçou o país, a Lava Jato atropela-se a lei e tenta subverter a lógica. No entanto, a estratégia de Fachin não deu certo. A suspeição de Moro foi mantida. O voto do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes foram decisivos para pôr as coisas no seu devido lugar. A maioria foi formada. Teve o pedido de vistas do ministro causador, o Marco Aurélio, mas não impede que se dê seguimento àquilo que já foi decidido pela segunda turma. Faltam ainda os votos do Marco Aurélio e do ministro Fux. O ponto dissonante da sessão de quinta-feira foi a participação do ministro Barroso, lavajatista de 4 costados e tirado a pensador dos problemas do Brasil, disse que não leu os autos do processo e não sabia quais eram as provas. Mas isto não impediu em tecer um arrazoado longo, chato e inconsistente sobre os possíveis avanços no combate à corrupção. O que foi dito pelo ínclito ministro foi fora de lugar. Afinal, nada daquilo estava em pauta no plenário do STF. E passou a dar lições de moral a quem não merecia e a discorrer sobre sociologia de botequim. Tudo para cantar loas a Lava Jato. É muito triste magistrado ficar defendendo no tribunal uma causa, quando a sua principal função é aplicar a lei, e somente isto já é uma grande tarefa, principalmente no Brasil. Não satisfeito com a sua peroração deslocada e vazia, ainda se estranhou com o ministro Gilmar ao ser confrontado, quando na verdade nem houve confronto. O Barroso, de forma deselegante e mal educada, interrompeu a fala do ministro Gilmar,
tentando a seu favor dar sentido e substância ao seu voto apresentado naquele dia. Como se não bastasse, ainda agiu de forma grosseira com o ministro Lewandowski, quando este apenas alertou qual deve ser o papel do judiciário, em especial do STF. Não é de hoje que o ministro Barroso usa o plenário do STF para divagar sobre as suas posições sociológicas. Muitas delas apenas para transparecer que é um agudo pensador das mazelas do Brasil. Não recrimino por isto, apesar de discordar de todas elas. Mas se tem um propósito, uma causa, que o faça fora do ambiente do judiciário. Busque plateia em outro foro. A sua sanha em defender as práticas da Lava Jato não se sustentam. Na última quinta-feira, inclusive, extrapolou, ao pôr em dúvida as divulgações da Vaza Jato, bem como o papel da imprensa. Mas é sempre assim. Militantes de causa, quando querem defender suas fantasias, apelam para tudo e às vezes esquecem que mancham a própria biografia, mesmo que o contrário do que diga seja a mais pura verdade. Deixando de lado o proselitismo jurídico de alguns ministros, o que de concreto acontece com a decisão do STF acerca do processo do ex-presidente Lula, será começar tudo do zero, em outra localidade. Nem as provas constantes do processo serão aproveitadas, se é que estas existem. Os que me acompanham podem até não gostar, mas a lei, o devido processo legal não são feitos para agradar, mas para fazer justiça até para aqueles a quem não se gosta. Então, amigos, a decisão da última quinta-feira foi para julgar não a suspensão de Moro, que já estava definida pela turma, mas tentar mudar a decisão da segunda turma. Não há previsão legal nem regimental. Tentaram jogar essa estratégia furada e aí o Supremo derrubou, né, por 7 votos a 2, mas provavelmente será 4, né? Porque tem Marco Aurélio e o Fux ainda para julgar. Mas não vai adiante, não. Já está decidido, o Moro é suspeito em razão da sua conduta no processo que levou à condenação de Lula em 500 e tantos dias de prisão. Vamos ver agora se efetivamente o que é que vai acontecer. Então, bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.